queria hoje conversar com vocês um assunto, porque o que acontece? Quando começa o ano, né, a gente, de um modo geral, faz uma série de planos, né? Faz uma série de metas, a gente começa a pensar, eu vou fazer isso, esse é o ano que eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Isso é normal e não tem problema nenhum nisso, tá certíssimo, né? E no domingo agora, eu até falei um pouquinho que esse ano, né, ele está começando como um ano de incertezas. A gente começou o novo ano, mas a gente não tem certeza de um monte de coisa. A gente não sabe até quando a gente vai usar essa máscara, a gente não sabe quando a gente vai começar a tomar vacina, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, a gente não sabe de nada disso. Mas, ainda assim, a gente faz planos e eu acho que tem que fazer mesmo, porque o nosso Deus, ele é maior do que qualquer coisa, e a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, assim, a cada momento, mais e mais, até ser dia perfeito. E não está falando assim, vai brilhar mais e mais se não tiver coronavírus, ou vai brilhar mais e mais se não tiver isso. Não está falando isso. Então, façam os seus planos, coloque diante do Senhor. Mas, antes disso, eu queria mostrar para vocês algumas placas de trânsito que mesmo que a gente não entenda, ou que a pessoa não dirija, quando você vê, você sabe o que ela quer dizer. Quando você olha essa placa, aqui está escrito em inglês. Você pode não saber inglês, mas você, ainda mais quem dirige, sabe, espera aí, essa placa está me dizendo alguma coisa. Se eu pego essa mesma placa em espanhol, eu também posso não saber espanhol, mas eu olho e sei o que ela está me apontando, o que ela quer dizer. Se eu olho aqui como para a gente, né, no português, está claro, ela fala assim, pare. Independente de onde eu esteja, independente de em qual idioma eu esteja vendo essa placa, eu sei que é para eu parar, que é para eu parar e começar a prestar atenção e ter atenção ao que está ao meu redor. E muitas vezes acidentes acontecem justamente porque as pessoas não respeitam essa placa. Elas olham, até entendem, mas decidem seguir adiante, decidem não parar, decidem continuar e, às vezes, isso aí traz um acidente para a própria pessoa ou para outros. E exatamente há um ano atrás, a gente estava de férias, né, eu com a minha família, e a gente viu essa seguinte placa, na entrada de um condomínio onde a gente estava. E essa placa tinha, né, algumas orientações para que o motorista, quando chegasse ali naquela cancela daquele condomínio, tivesse atenção àquilo. E cada uma dessas palavras estava significando uma coisa. A primeira, né, formou um acróstico, né, com a palavra stop. A primeira é pare, literalmente, pare. A segunda palavra, referente à segunda letra, pense. A outra, referente à terceira letra, observe. E aí sim, a partir da última letra, prossiga. Isso aqui estava sendo mostrado, como eu falei, na entrada de um condomínio, na entrada de carros de um condomínio, que era justamente para aqueles motoristas, quando chegasse ali, eles parassem, eles pensassem, eles olhassem, observassem se tinha algum outro carro vindo na direção contrária, se tinha algum pedestre atravessando. Caso contrário, não tivesse, aí sim eles poderiam prosseguir. E vem cá, gente, agora vamos parar de falar de placa de trânsito, vamos trazer para a nossa vida. Será que não é isso que a gente tem que fazer? Muitas vezes parar, pensar, observar e a partir daí sim prosseguir. Isso aqui foi uma placa e foi muito engraçado que quando eu vi essa placa eu falei para minha filha, olha aquela placa. Aí ela virou para mim e falou assim, já sei, vai virar uma pregação. Eu falei, vai. Está pronta, a pregação está pronta ali, já tem todos os itens, todos os pontos da pregação. Então, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, sobre stop.
pare. E aí, de repente, alguém vai falar, Lilian, peraí, a gente está começando o ano. E você já chega e fala, pare, né? Stop. A gente acabou de começar a primeira quinta-feira do ano. Gente, não é para parar e ficar parado e não avançar. Não, não, é para prestar atenção naqueles pontos. E a partir disso tudo, depois disso, aí sim, avançar. Mas avançar rumo aos propósitos que Deus tem para a tua vida. Avançar rumo à vitória que Ele tem. Então, a primeira coisa, vamos lá. Eu queria que a gente visse a primeira palavra. Primeiro, pare. E para isso, vamos ler, né, aqui a partir de João 8, o que fala um pouquinho. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Antes da gente continuar, vamos parar aqui um pouquinho. Primeira coisa, olha só, Jesus estava lá, gente, numa boa, ensinando aquela multidão. Ele estava ali fazendo algo que era da vontade do Pai. Ele não estava ali de bobeira, esperando o tempo passar. Não, ele estava ali fazendo, como a gente fala aqui no na nossa linguagem, né, fazendo a obra. Ele estava ali fazendo a obra. E, de repente, quando ele estava ali fazendo a obra, ele foi surpreendido por um grupo de homens que estavam trazendo uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Só mais uma coisa, não é isso que às vezes acontece com a gente? Às vezes a gente está fazendo a obra, a gente está dentro da vontade de Deus, a gente está seguindo os propósitos dEle para a nossa vida, e de repente, vem uma situação, acontece uma situação que nos surpreende. A gente nem estava esperando, mas a situação chega. E aí, continuando, fala assim, na lei... Né, os fariseus estavam falando, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Vamos lá, vamos de novo. Jesus estava ensinando a multidão. De repente, veio aquela situação, pegou ele de surpresa e ele teve que ali parar o que ele estava fazendo. E como eu falei, isso aí acontece com a gente também. E vocês acham que esses fariseus trouxeram aquela mulher, né? Assim, vamos lá, querida, vamos lá, vai, você na frente. Não, gente, duvido. Eles provavelmente vieram fazendo um estardalhaço, falando alto, querendo chamar a atenção. E a palavra não diz, mas eu não duvido nada. À medida que eles foram caminhando, uma outra multidão foi se formando. Eu não duvido nada disso. E provavelmente aquela mulher, até pela forma como é citado, né, que foi pega em flagrante adultério, provavelmente ela estava ou nua ou seminua. E eles não estavam nem aí, vamos lá, vamos lá. E aí chegaram para Jesus e começaram a interrogar. E aí, Jesus, olha só, na lei de Moisés fala isso, mas e você, o que você diz? Primeira coisa, gente, eles não estavam nem aí para Jesus. Eles não estavam nem, na verdade, interessados no que Jesus ia falar. Se ele ia falar apedreja ou não apedreja. Porque a própria palavra diz que eles estavam querendo pegar Jesus numa armadilha. Tem uma outra tradução que fala assim, que estavam procurando algo para incriminá-lo. Essa era a intenção deles. E eles também não estavam nem aí para aquela mulher. Eu acho que a sentença dela já estava decretada por eles. Independente do que Jesus falasse, a sentença dela era morte. Já estava decretada. E eles chegaram, e aí, Jesus, o que você diz? O que a gente faz? Apedreja ou não apedreja? Vamos lá, Jesus, o que você acha? Mas olha só, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Queridos, naquela hora, eu creio que no meio de todo aquele burburinho,
de todo aquele alvoroço, de toda aquela pressão sobre ele, Jesus, ele decidiu se afastar, assim, emocionalmente daquilo tudo ali. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando essas situações chegam e pegam a gente de surpresa, ou seja uma situação, uma circunstância, um problema, ou pessoas também têm essa capacidade, muitas vezes isso aí nos pressiona e a gente começa a sair dando qualquer resposta que a gente vê pela frente, para poder pensar assim, não, vou falar qualquer coisa para eu poder ficar livre, porque aí, de repente, eu me livro dessa situação, de repente essa pessoa vai embora, então eu vou falar qualquer coisa para eu me ver livre. Só que quantas vezes as nossas respostas apressadas podem não trazer um momento difícil, ou algo ali, uma consequência difícil ali a curto prazo, mas muitas vezes decisões precipitadas trazem problemas para a gente a médio e a longo prazo, e que a gente ali na hora da emoção, a gente nem parou para pensar. E muitas vezes essas decisões precipitadas, essas respostas precipitadas que nós damos, as pressões que nós sofremos, muitas vezes não atingem só a gente, mas atingem o quê? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sejam familiares, sejam amigos. E muitas vezes essa nossa resposta impulsiva parece ser tão boa, mas só que a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece correto, parece certo, mas o seu fim produz morte, leva para a morte. Então Jesus, ele não se deixou levar por isso, ele parou e, como diz, ele começou a escrever no chão com o dedo. A palavra não diz o que ele estava escrevendo, mas isso é irrelevante. O mais importante foi isso aqui, ó. O ambiente da decisão nunca é isento de emoção, nunca. Quando a gente se sente pressionado, quando a gente é pego de surpresa, aquilo ali mexe com as nossas emoções. As circunstâncias, elas têm a capacidade, potencialmente, de mexer com as nossas emoções, de mexer com os nossos sentimentos, de gerar ansiedade, como até o pastor André Nunes estava falando aqui, de gerar medo, de gerar dúvida. Isso acontece, só que se separar emocionalmente, nós devemos, nos separarmos emocionalmente do ambiente das circunstâncias. Para quê? Para que a gente não haja precipitadamente. E foi isso que Jesus fez. Ele não pegou e levantou, não quero ouvir, não quero saber, e saiu correndo. Não, ele estava ali, no meio daquele ambiente de pressão, no meio daquele ambiente ali que estava querendo, de repente, fazer com que ele desse uma resposta rápida, mas ele decidiu, eu não vou agir precipitadamente. E sabe, queridos, o que eu creio que ele estava fazendo ali? Eu creio que ele estava ali pedindo uma direção para o Espírito Santo de Deus. O que eu faço? Qual a direção que eu tomo? O que eu digo? Porque, gente, olha só, na cabeça daqueles fariseus só tinham duas respostas: ou apedreja ou não apedreja. Mas, como eu falei, qualquer uma das duas iria incriminá-lo. Era uma armadilha. Ou seja, qualquer uma das duas opções para Jesus seria a resposta errada. E para aquela mulher, qualquer uma das duas seria a morte mesmo. Então, Jesus foi e parou e falou assim: eu vou, nas entrelinhas, eu vou buscar a direção do Espírito Santo, porque Ele sabe qual é a melhor resposta, Ele sabe qual a melhor direção que eu tenho que ter. E, queridos, isso tem que falar com a gente. Sabe por quê? Porque se você está em Cristo, você é filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, é o próprio Deus, Ele mora dentro de você, e Ele está completamente pronto e desejoso de te ensinar, de te orientar, de te apontar o caminho que você deve andar, de direcionar as tuas escolhas, de apontar para você quais as respostas você tem que dar diante das pressões que você sofre. Ele está dentro de você. A palavra diz lá em Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não diz, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Não,
Todos os filhos de Deus, sim, têm o Espírito Santo morando dentro de si. Isso aí é algo que acontece a partir do novo nascimento. Mas quantas vezes, mesmo com o Espírito Santo dentro da gente, a gente fala assim, não quero ouvir tua voz não, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que eu quero, o que eu acho. Então, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo já mora dentro de você, mas a decisão de você ser completamente guiado por Ele é sua. Eu quero, eu me rendo, eu quero que você dirija a minha vida espiritual, eu quero que você dirija a minha vida material, a minha vida emocional, todas as áreas, a minha vida familiar, eu quero que você dirija. Queridos, o que o Senhor mais quer, o que Ele mais anseia, é querer te dirigir. É direcionar as tuas escolhas, as tuas respostas, tudo é o que Ele mais deseja. E tenha certeza, Ele sempre vai te apontar, vai sempre te levar para a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas a decisão é nossa, o start é nosso. Eu quero ser dirigido. E Jesus estava ali, a palavra diz que Ele estava ali abaixado, e olha o que fala, visto que continuavam a interrogá-lo, ou seja, eu creio que enquanto Jesus parou, mesmo no meio da confusão, e começou ali a escrever, ficar ali fazendo alguma coisa, mas eu creio que me ajuda, Espírito Santo, fala comigo, porque, queridos, olha só, alguém fala assim, mas Jesus era Deus. Jesus era, é e sempre será Deus, mas a palavra diz que Ele estava aqui como homem, que Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de agir como Deus, para estar aqui como homem, 100% homem, mas completamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para te mostrar que você também pode ser completamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para te mostrar como é andar como um vencedor nesse mundo que jaz no maligno. Então ele estava ali, ali orando, e eu creio, pedindo, me dá a direção, e aqueles homens ali, anda lá Jesus, vamos embora Jesus, qual é a resposta? Vamos lá, mas ainda assim, ele não cedeu, e diz a palavra, que ele se levantou e lhes disse, se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Queridos, naquela hora que Jesus se levantou, eu acho que os fariseus pensaram, é agora. Ele vai dizer, apedreja ou não apedreja. E olha só, se ele dissesse, apedreja, vamos lá, vamos apedrejar sim, é isso mesmo. Como eu falei, a resposta seria errada, porque eles poderiam chegar e falar, como assim Jesus apedreja? Você não é aquele que fala de amor, que tem empatia, que tem compaixão pelas pessoas, como que você chega e fala apedreja? Mas se ele chega e fala assim, não gente, olha, vamos dar uma segunda chance, vamos tentar, vamos salvar essa vida. Como assim, Jesus? Você está se achando, né? Você é um judeu que está se achando maior do que Moisés, que deu a lei para a gente. Então, eles estavam prontos para uma dessas duas respostas, mas Jesus trouxe a única resposta. Que primeira coisa, saiu do script dos fariseus, mas ele trouxe a única resposta que trouxe a salvação física daquela mulher, mas que também tinha a capacidade de trazer a salvação da vida dela. E também a única resposta que poderia fazer com que aqueles homens parassem e refletissem nas suas próprias vidas e nas suas ações e também tomassem a decisão de mudar de vida. Sabe por quê? Porque ele não agiu precipitadamente. Isso aconteceu porque ele, mesmo sendo pressionado, mesmo num ambiente que mexia com as emoções dele. Porque, gente, vocês acham que Jesus não sentiu compaixão daquela mulher que estava sendo indiferente? Claro que não, ele é amor, ele é compaixão pura, claro. Mas ele se afastou. Saiu, não fisicamente, mas emocionalmente, ele se afastou daquele meio e falou assim, eu só falo, pensou, eu na minha cabeça, o que o Espírito Santo me direcionar. E a direção do Espírito Santo, como eu falei, trouxe vida para aquela mulher,
e a oportunidade para aqueles homens. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem. Pare, não haja precipitadamente. Não interessa o que as outras pessoas estão falando, mas se eu não responder rápido, vão achar que eu sou bobo, que eu não tenho personalidade. Se eu não fizer isso rápido, eu vou perder essa oportunidade. Gente, quem impressiona é o inimigo. O Senhor te guia em amor. Não se preocupa com isso. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, assim, como devemos avaliar as nossas decisões? E aí sim a gente vai entrar na segunda coisa. Com base nos princípios de Deus, na palavra de Deus e na sabedoria de Deus. E aí sim a gente vai para a segunda letra, que é o pense. Também não é bom para uma pessoa ficar sem conhecimento. E aquele que se apressa com os pés, né, agindo impulsivamente, procedendo sem cautela ou sem analisar as consequências, peca, ou seja, erra o alvo. Sempre que você tiver que tomar uma decisão ou fazer uma escolha, faça essas duas perguntas para você mesmo. O que faria Jesus? Você lembra? Já teve filme, tem livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Qual seria a atitude dele diante disso? Qual seria a escolha dele diante disso? Será que eu estou quebrando algum princípio de Deus? E na verdade, o que significa hoje em dia ser alguém que vive os princípios bíblicos? A gente fala muito disso, né? Não, nós vivemos de acordo com os princípios bíblicos. Não, aqueles ali não vivem de acordo com os princípios bíblicos. Mas o que significa isso? Será que isso é só um jargão evangélico? Ou será que a gente verdadeiramente está vivendo os princípios bíblicos e deixando a palavra de Deus ou esses mesmos princípios mudar e moldar a nossa vida? O que é um princípio, então? A palavra princípio significa origem, causa, um rudimento, uma verdade absoluta, um conjunto de regras ou de tradições que rege alguma coisa, né? Um princípio é algo que não muda. Difere-se de uma opinião, de uma boa ideia. Não é relativo e não está preso a um contexto histórico e a uma época específica ou a um costume. Um princípio, queridos, ele é o mesmo em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, seja no Japão, em qualquer continente, um princípio é a mesma coisa. Em qualquer época, não interessa se foi há 3 séculos atrás, se é nesse século, se vai ser no século adiante, não interessa. Um princípio, ele é imutável, ele é imutável também assim para as pessoas, não está dependendo de raça, de credo, não depende de nada disso, ele é imutável. Isso é um princípio, né? Isso é um princípio, queridos, e a gente tem que pautar a nossa vida nisso. Peraí, quais os princípios que a palavra de Deus me apresenta? Porque é assim que eu quero viver, é por essa palavra que eu quero viver. Se a gente for olhar lá o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a gente olha para isso, a gente vê claramente o retrato de Jesus, claramente. E queridos, e quando a gente olha para isso, e a gente vê o retrato de Jesus, a gente para e pensa da seguinte forma: isso aqui é Jesus, e é assim que Ele quer que eu ande. Esse é o retrato que o Espírito Santo quer para mim, são as próprias ações dEle dentro de mim, querendo fazer isso em mim. Então, o que faria Jesus? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai quebrar princípios. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai querer
matar, ela não vai querer, ela não vai odiar, ela não vai querer, não vai mentir, ela vai ser fiel, ela vai estar buscando o Senhor acima de tudo. Por quê? Porque eu quero viver como Jesus vivia, eu quero viver, eu quero fazer o que Ele fazia, eu quero ser como Ele é. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o que o Senhor mais deseja na tua vida é que você tenha impresso dentro de você, assim, claramente, sabe, assim, o caráter de Jesus, a essência dele. É isso que o Espírito Santo quer que você tenha, que a cada dia, através das suas ações, através das suas palavras, através das suas escolhas, Cristo esteja sendo formado dentro de você e a partir daí, Ele esteja sendo revelado para esse mundo. E porque quando você faz isso, naturalmente, você vai estar andando como Ele andava. A palavra de Deus diz, Atos 10, 38, que Jesus ele andava curando todos os enfermos e fazendo bem a todos. O que faria Jesus? O que Ele escolheria diante de uma situação, diante de uma pessoa que me feriu? O que faria Jesus? Diante de uma proposta que eu receba e que eu fico assim, isso aqui é tão normal aí no mundo. Mas o que Jesus faria? Isso aqui de repente vai me trazer certas vantagens, mas o que Jesus faria? Olha, e deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós deixamos de andar como Jesus andava, sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos com medo, essa é a verdade, queridos, nós ficamos com medo, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou bobo, vão pensar que eu sou fanático. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem é fanático? Fanático é quem não tem relacionamento com Deus, mas só tem relacionamento com a religiosidade. Aí sim fica fanático, porque fica com uma série de conceitos e regras sem vida. Mas quando você decide, eu quero andar pelos princípios de Deus, eu quero fazer o que Jesus faria, eu quero agir como Ele agiria, você não vai ser fanático, você vai ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, em que esse mundo aí fora, que jaz no maligno, vai olhar para você e como diz na palavra, vai falar assim, olha, vão ver as suas boas obras e vão glorificar ao nosso Pai, ao teu Pai que está no céu. Isso é o que o Senhor mais deseja. E deixa eu te falar uma coisa, isso aí é benefício para nós, não é para Ele não. Ele já é maravilhoso, grandioso, poderoso, Ele já é isso tudo. Isso é bom para nós. Mas queridos, deixa eu te falar uma coisa, nós não somos perfeitos e muitas vezes até mais desejosos que estejamos de viver como Jesus vivia, de falar como Ele falava, de agir como Ele falava, não, como Ele fala, né? Porque Ele está vivo e está dentro de nós, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus dentro de nós, é o próprio Deus. Muitas vezes nós podemos errar, mas deixa eu te falar uma coisa, se você tem esse desejo, mas se você cair, não corre para longe dele não, corre justamente para Ele. Sabe por quê? Porque mesmo por mais que você deseje, se você cair, o inimigo vai ser o primeiro, vai falar, olha lá, tá vendo? Sabia que tu não era nada parecido com Jesus, sabia que você ia cair, eu sabia, ele sempre vai ter uma lista de eu sabias, para poder pegar e te jogar lá embaixo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor fala justamente ao contrário, Ele fala assim, olha só, eu sabia que você podia errar, mas ainda assim eu escolhi te amar, eu sabia que você poderia cair, mas ainda assim eu decidi me entregar por você, e ainda assim eu te convido para um relacionamento profundo comigo e de intimidade. Você caiu, faz o seguinte, não corre para longe do Senhor não, corre para os braços dEle, porque nos braços dEle há segurança, há renovo, há perdão e há graça para você se levantar e caminhar da forma como Jesus caminharia e caminha. Então, viva os princípios de Deus. Isso aqui, olha que legal. A igreja tem como prioridade preparar pessoas que pensam como Deus pensa, que apresentem soluções bíblicas para uma sociedade sem respostas. Eu li isso essa semana, por um acaso, quando eu estava estudando.
Isso causará um impacto na sociedade, na cidade e na nação, queridos. A igreja, ela tem essa capacidade, sabe por quê? Porque é aqui na igreja, na casa de Deus, é que a gente vai estar aprendendo como pensar, como Deus pensa. E como que é isso? Através da palavra. Você quer viver princípios bíblicos? Comece a se encher da palavra, comece a renovar a tua mente na palavra, porque isso vai fazer com que você vá trocando os teus pensamentos e no lugar deles você vai colocando os pensamentos do Senhor, que é a própria palavra, e isso te faz caminhar em vitória, e isso vai impactar esse mundo lá fora, porque esse mundo lá fora não tem princípios. Na verdade, tem uma série de pensamentos que a gente vê, várias coisas hoje que são normais, há pouquíssimo tempo atrás não era. E daqui a pouco, coisas que hoje estão achando absurdo, daqui a pouco vai ser tudo normal, porque o mundo jaz no maligno, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não cheguem à revelação do conhecimento da glória de Cristo, para que elas não cheguem à revelação do sacrifício, da obra redentora dele. Mas o Senhor te chama, vem viver um relacionamento comigo, vem experimentar o que eu tenho para você, que é uma delícia. Vamos lá, terceira coisa, observe o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. E vamos lá ver aqui em Mateus 4, fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Parou? Passa para mim aí, por favor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Queridos, aqui Jesus estava sendo tentado. A palavra diz que, e a gente leu que depois de ele jejuou 40 dias e depois disso ele teve fome. E a gente imagina, ele deveria estar completamente cansado, completamente sem forças físicas e emocionais também, eu não duvido. E nessa hora, e quantas vezes na nossa vida, quando nós estamos sem forças físicas, às vezes sem forças emocionais, muitas vezes sem forças espirituais, é justamente na hora em que o inimigo chega para tentar falar: ele já está fraco, agora eu vou dar uma rasteira, porque agora eu vou conseguir, agora ele está vulnerável e eu vou conseguir o meu intento. Só que, mesmo diante disso, dessa tentação, e às vezes alguém vai falar: mas Lília, não, era Jesus. De novo vou falar, Jesus estava sendo tentado como homem, só que completamente dirigido pelo Espírito Santo. Ele fala que ele estava com fome, ele devia estar com fome mesmo, sabe, barriga roncando, porque ele estava ali como homem, mas potencialmente podendo estar vulnerável. Só que quando o diabo chegou com as propostas, o que Jesus fez? Ele estava firme na palavra, ele estava cheio da palavra.
Queridos, e sabe o que isso fala para a gente? Que na hora em que o inimigo chegar, mesmo que ele chegue numa hora em que aparentemente nós estejamos vulneráveis, nós devemos estar cheios da palavra, e esse encher da palavra, ele tem que ser algo anterior a qualquer problema, porque a gente não sabe quando o problema chega. Você já tem que estar se enchendo, você já tem que estar se revestindo da palavra, sabe por quê? Porque isso te fortalece, porque isso te enche. Olha o que Jesus fez a cada palavra do inimigo, ele foi na hora e ele rebateu com a palavra, sabe por quê? Porque ele já estava cheio da palavra. E é isso que o Senhor fala: igreja, se encha da minha palavra, se encha de mim mesmo, porque eu quero fluir rios de vida através de vocês, mas eu não posso fazer isso se vocês não abrirem o coração e se encherem de mim mesmo. Então, queridos, se encham da palavra. Olha o que eu anotei aqui. De novo, não está indo, por favor. Não se afia a espada em tempos de guerra. Queridos, pare e pensa comigo. Em tempos de guerra, guerra mesmo, imagina uma guerra. Hoje em dia não se usa mais espada, né? São armas. Mas você não está ali, a guerra está ali, né? Super forte. Você, peraí, inimigo, peraí, porque eu vou afiar a minha espada, porque ela estava sem corte nenhum, peraí. Gente, vai ser morto ali na hora. Não se afia a espada em tempos de guerra, queridos, espiritualmente falando. É na hora em que está tudo bem, é na hora em que você está celebrando a tua vitória, é na hora em que as circunstâncias não estão difíceis, é na hora em que você não está sendo pressionado, em que você tem que estar se enchendo cada vez mais de Deus, porque na hora que as pressões chegarem, na hora em que a dificuldade chegar, na hora em que você tiver que fazer escolhas, você vai estar com a tua espada afiada e você vai poder saber como manejá-la, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E foi isso que Jesus fez ali. Eu domingo falei uma coisa aqui que eu vou repetir para vocês. Toda essa tentação que Jesus sofreu ali, no fundo, o que o diabo queria é que isso que eu falei domingo, é que ele abrisse mão da sua essência, dos seus princípios ou da sua fé. E é isso que ele continua fazendo até hoje. Independente do que seja, do que venha contra você, independente das pressões que você receba, o que o inimigo quer é que você abra mão de quem você é, do que você faz e do que você crê. Mas deixa eu te falar uma coisa, não abra mão. No momento difícil, está doendo, eu estou sendo pressionado, mas eu não negocio a minha essência, os meus princípios e a minha fé. Se eu cair, se ficar difícil, se eu der isso que eu falei domingo também, se eu der uma balançada, eu até posso meio que dar uma balançada, mas eu caio ou eu balanço, mas eu não abro mão da minha essência, dos meus princípios e da minha fé. Sabe por quê? Porque quando eu me levantar, eu vou me levantar com a minha essência, com os meus princípios e com a minha fé, e o diabo vai ficar louco, porque ele vai falar assim: pressionei, agora eu acabo com ele. E ele não vai mais trabalhar tanto, ele não vai mais amar tantos irmãos, ele vai se afastar. Mas aí você se levanta, cheio da palavra, cheio da unção, se levanta com a sua essência, com os seus princípios e com a sua fé inegociáveis, e ele fica louco, e você mostra para esse mundo quem é o teu Deus. E mais uma coisa, queridos, eu estou quase terminando. Mais uma coisa, a palavra diz, alguns versículos antes, que o Espírito Santo levou Jesus. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Naquela hora, mesmo no deserto, mesmo diante da tentação, mesmo diante da pressão, o Espírito Santo estava com Jesus ali. Ele não deixou ele sozinho. Ele não deixou ele sozinho. Ele estava ali. Eu creio que na hora em que Jesus estava sendo tentado, o Espírito Santo estava ali dentro de Jesus. Vamos lá. Lembra o que eu te ensinei, porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. Vamos lá, lembra. É isso aí, você acertou.
Veio outra tentação, eu estou dentro de você. Vamos lá, deixa eu te ensinar o que você vai fazer. E Ele faz com você, queridos. Olha, o Espírito Santo não te deixa sozinho no deserto. Ele não te deixa sozinho diante das pressões. Mas Ele está dentro de você, como eu falei, para te lembrar de todas as coisas. Mas Ele só vai poder te lembrar de todas as coisas se você estiver se enchendo da própria palavra de Deus. E acho que não foi. Deixa eu ligar aqui de novo. Passou não, passa para mim, por favor. E a última coisa: qual a coisa mais sábia a se fazer? Qual a melhor escolha a se fazer? Pode passar, por favor. Se algum de vocês não tem sabedoria para guiá-lo através de uma decisão ou circunstância, ele deve pedir a nosso benevolente Deus, que dá a todos generosamente e sem a repreensão ou culpa. E isso será dado a ele. Pode passar. Mas ele deve pedir sabedoria em fé, sem duvidar da vontade de Deus de ajudar. Pois quem duvida é como uma onda do mar que é soprada e lançada pelo vento. Por favor. Pois essa pessoa não deve pensar ou esperar que receberá alguma coisa do Senhor, sendo um homem de mente dupla, instável e inquieto em todos os seus aspectos, em tudo que pensa, sente ou decide. Queridos, para isso tudo, para tomar a decisão certa, para fazer a escolha certa, para não ceder à pressão, o Espírito Santo está aí falando assim: olha, me busca. Peça, o Senhor está falando, peça para mim. Eu vou te dar livremente, eu vou te ajudar a fazer a coisa certa na hora certa, a escolher com sabedoria. Então, não tente, não fique na autossuficiência. Eu resolvo, eu sei tudo. Nós fomos chamados para vivermos na dependência do nosso Deus. A nossa suficiência vem dEle. E Ele está desejoso, para poder te encher de sabedoria e te fazer caminhar em vitória. Pode passar, por favor. Fica de pé, eu estou terminando. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Queridos, o desejo do Senhor é que você coma o melhor dessa terra, é que você caminhe em vitória, é que você faça as escolhas certas, é que você faça os teus planejamentos pautados nos propósitos dEle. Isso é o que Ele quer, o que Ele quer mais para você, o que o Senhor quer te dar, é uma prosperidade bíblica. E prosperidade bíblica não é só financeiro. Prosperidade bíblica é a ausência de necessidades. É isso que Ele quer para você. Uma total ausência de necessidade na sua área espiritual, na sua área emocional, na sua área material, na sua área familiar ou em qualquer outra. Mas isso está condicionado a se quiserdes e me ouvirdes, né? Diz o Senhor, se você quiser, se você crê que eu sou aquele que existo e que sou abençoador daqueles que me buscam, e se você ouvir a minha voz, diz o Senhor, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você fizer isso, e você tenha certeza que eu estou desejoso para te dar o melhor de tudo e para te fazer caminhar em vitória. Último slide, por favor. Lembre-se de que no final a escolha que você faz é o que faz você. O que você estiver escolhendo, lembre-se, se você está escolhendo viver o que Deus tem para você, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade dEle, tenha certeza que é isso que você vai viver, porque o Senhor, Ele quer te fazer caminhar, como até o pastor André Nunes falou aqui, altaneiramente, acima de todas as coisas, acima de tudo, acima dos problemas, acima das tentações, acima das perseguições, acima das pressões, acima das incertezas. Ele quer te fazer caminhar altaneiramente. Sabe por quê? Porque Ele está no trono, porque Ele não perde o controle, porque Ele está acima de tudo, porque Ele já vê lá na frente e Ele já te fez mais que vencedor. Amém. Deus te abençoe, queridos.